Os pesquisadores estão se esfregando mais uma vez. Desta vez, eles estão criando novas infecções e organismos microscópicos em seus centros de pesquisa. Os pesquisadores geralmente tendem a ajustar com eficácia os micróbios e infecções existentes ou eliminados para fornecer novas cepas que destruirão nossa resistência, imunizações e medicamentos. Às vezes, eles favorecem a produção de novas infecções e micro-organismos sem qualquer preparação. No entanto, essas cepas geralmente não são arriscadas para as pessoas, apesar do fato de que podem ser destrutivas para criaturas como ratos e até mesmo para diferentes micróbios. Cientistas da Universidade de Alberta criaram a varíola, um vírus letal intimamente relacionado à varíola, igualmente mortal. Ao contrário da varíola, a varíola não afeta os humanos e só é fatal para os cavalos. Os cientistas criaram o vírus durante um estudo de 6 meses patrocinado pela empresa farmacêutica Tonix. Os pesquisadores compraram pedaços de DNA por correspondência e os organizaram para formar o vírus. Todo o projeto não custou caro. Os pedaços de DNA usados para criar o vírus custam apenas $100.000. O exame causou dificuldade no momento em que foi descoberto. Diferentes pesquisadores temiam que as administrações ou mesmo os opressores baseados no medo pudessem utilizar a informação para infectar a varíola com armas orgânicas. Uma pandemia de varíola pode acabar sendo destrutiva para nós hoje. No momento, não somos imunizados contra ela desde que eliminamos a doença em 1980. Os analistas explicaram que criaram a infecção porque precisavam criar imunizações melhores contra a varíola. Tonix mais tarde descobriu que havia transmitido um anticorpo contra a varíola com a infecção por varíola. Diferentes pesquisadores dizem que os cientistas podem ter separado a varíola das populações de pôneis selvagens em vez de fazê-la sem qualquer preparação. Tonix disse que eles teriam feito exatamente isso, caso percebessem que tinham uma admissão comum à infecção. Seja como for, o analista principal David Evans disse que reproduziram a infecção à luz do fato de que Tonix não teria sido capaz de comercializar a infecção por varíola retirada da natureza. Em algum lugar entre 1347 e 1351, um grande número de europeus foi atacado por uma doença intrigante que matou mais de 50 milhões de indivíduos. Hoje, percebemos que essa infecção é a peste negra, que é provocada pelos micro-organismos Yersinia pestis. Embora a peste negra ainda esteja próxima, ela não é tão poderosa como costumava ser. Alguns anos antes, cientistas de algumas escolas, lembrando-se da University of Tübingen for Germany e da McMaster University no Canadá, reproduziram os organismos microscópicos destrutivos de testes de DNA separados dos dentes de uma vítima que chutou o balde durante a peste. Eles obtiveram apenas 30 miligramas de micróbios dos dentes, mas foi o suficiente para reproduzi-los. Consequentemente, os cientistas afirmaram a relação dos primeiros organismos microscópicos com a peste negra por volta de hoje. Alguns pesquisadores garantiram que os organismos microscópicos eram de várias cepas, mas atualmente afirma-se que são algo muito semelhante. O que temos hoje acabou se tornando menos perigoso depois que mudou. Como seus parceiros da Universidade de Alberta, pesquisadores da Universidade Estadual de Nova York criaram uma infecção falsa letal comprando pedaços de DNA por meio de solicitação por correio. Desta vez, é a poliomielite, e é quase tão forte quanto a doença comum. Os camundongos apresentados à polio falsa ficaram doentes da mesma forma que fariam quando apresentassem polio normal. O centro de pesquisa contra a poliomielite era duvidoso entre os pesquisadores. Os cientistas que o criaram pegaram seu código de bases de informações acessíveis a quase qualquer pessoa. Diferentes analistas temem que indivíduos com segundas intenções possam desenvolver sua própria polio falsificada, que é muito mais simples de fazer do que outras infecções perigosas como a varíola. O código hereditário da varíola tem 185 mil letras, enquanto o da poliomielite tem apenas 7.741 letras. Apesar de estarmos até agora perto de aniquilar a poliomielite, os pesquisadores temem que, em qualquer caso, devamos ser inoculados contra a infecção, pois ela pode muito bem ser reproduzida.
Alguns anos antes, especialistas da Universidade Nacional da Austrália e da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth, CSIRO, criaram acidentalmente uma perigosa cepa alterada de varíola do rato. A varíola do rato é outra infecção mortal que pertence a uma família semelhante à varíola e à varíola. Os analistas estavam tentando criar a prevenção da concepção para ratos no momento em que erroneamente fizeram a infecção. Eles incorporaram uma qualidade que promoveu a formação da interleucina 4, IL-4, na varíola dos ratos, que infundiram em certos ratos. Os ratos foram inoculados e não devem ser feridos pela varíola dos ratos. Em vez de tornar os ratos infrutíferos, como os especialistas esperavam, a infecção debilitada tornou-se mortal e obliterou a estrutura invulnerável dos ratos, matando-os em 9 dias. A nova varíola do rato era perigosa a ponto de ser imune à inoculação. Uma grande parte dos outros camundongos imunizados apresentados à varíola dos camundongos modificados também passou adiante. Os cientistas ficaram tão apavorados com sua criação que não gostariam de distribuir suas descobertas. Eles até se reuniram com os militares australianos para afirmar sobre a chance de que estavam protegidos para a publicação. Os cientistas temem que a varíola humana possa da mesma forma se transformar e se tornar mais mortal quando infundida com IL-4. No entanto, eles não têm certeza porque ninguém tentou fazer isso ainda. Sabemos que não vai demorar muito até que algum pesquisador o faça. A condição respiratória extremamente intensa, SARS, é uma infecção mortal. Mais de 700 pessoas foram assassinadas durante uma praga de SARS que contaminou 8.000 pessoas em 29 nações em algum lugar entre 2002 e 2003. Atualmente, os pesquisadores tornaram a doença ainda mais mortal. A nova infecção estranha de SARS foi feita por uma reunião de analistas dirigida pelo Dr. Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte. Eles o chamam de SARS-2.0. Os especialistas desenvolveram a infecção adicionando alguma proteína ao SARS que ocorre normalmente. O SARS-2.0 é resistente a anticorpos e medicamentos usados para corrigir a infecção SARS de ocorrência normal. O grupo disse que o exame era fundamental, pois a infecção característica da SARS poderia mudar e se tornar resistente às nossas imunizações. Tornando uma infecção mais mortal e transformada, poderíamos criar imunizações mais fundamentadas que nos salvariam de uma pandemia de SARS mais mortal. Isto é, se o SARS regular mudar a qualquer momento. No entanto, outros cientistas estão preocupados porque o SARS-2.0, que deveria nos salvar de uma epidemia mortal de SARS, poderia iniciar essa epidemia se escapar do laboratório para fazer o cruzamento MERS-raiva. Os especialistas pegaram algumas proteínas da infecção MERS e adicionaram à raiva. Eles utilizaram a nova infecção para criar outra imunização que tornava os camundongos impermeáveis à raiva e MERS. Eles aceitam que o anticorpo também pode ser utilizado por pessoas e camelos em risco de contrair MERS. PX-174 é outra infecção falsa que entregamos em laboratórios. Foi feito por especialistas do Instituto de Alternativas de Energia Biológica em Rockville, Maryland. Os cientistas exibiram a infecção falsa após a infecção PIX normal. PIX é um bacteriófago, uma classificação de infecções que contaminam e eliminam organismos microscópicos. Seja como for, não tem impacto nas pessoas. Os cientistas fizeram a infecção falsa em 14 dias, mas depois da infecção normal é necessário tanto que é difícil revelar a eles separados. Os cientistas acreditam que a nova infecção é a fase inicial na criação de organismos microscópicos estranhos e falsificados que podem ser utilizados para ajudar o homem.